Chega aqui, chega mais, chega mais. A gente precisa parar de fazer gente estúpida famosa, velho. Essa frase aí, ela é até bem batida, né? Mas é muito mais fácil falar do que fazer, cara. Principalmente se tratando aqui do nosso Brasilzão, né? Onde a mídia dá ainda mais força pra essas pessoas estúpidas. Inclusive, tem muitas pessoas estúpidas em posições importantes, tomadores de decisão. Vocês vão saber qual é o verdadeiro papel de um político. Você acha que eu tô exagerando, mano? Então fica até o final aí que você vai entender. Eu vou até, inclusive, nomear algumas pessoas estúpidas aqui pra gente, né, contextualizar a situação infeliz que o Brasil tá passando. E você pode até me chamar de Regis Tadeu aí nos comentários, mas a verdade é que eu tenho meus motivos, beleza? Então eu vou explicar eles pra vocês agora. A verdade é que, infelizmente, a internet, ela massificou a estupidez. Pra todo lado que você olha, você vai enxergar alguém estúpido fazendo conteúdo e ganhando milhões de visualizações e muito dinheiro, inclusive, como uma bagagem aí. E, infelizmente, essas pessoas estúpidas, elas têm muitos fãs, cara. E fãs que não só compartilham, comentam, curtem, mas também compram dessas pessoas. E não só compram produtos, mas também ideias. E aí que mora o perigo. Tem muitas pessoas que usam o termo representatividade para poder vender uma ideia falsa, uma ideia de que o de baixo tá ganhando. E um dos casos mais famosos disso é o Podpah, cara. Tem dinheiro, irmão. Por que você tava falando de quem tem dinheiro? Boa. Porque o meu é meu. Ninguém me deu. Ué, e o dele? O Podpah, muitas pessoas já bateram neles aí com ideias, né? E eu não quero realmente atacar o conteúdo dos caras, né? Eu acho que eles conseguem produzir um conteúdo de qualidade pra bolha deles, obviamente, né? Eu acho que eles não são assessorados pra fazer o que eles fazem por conta própria, né? Então eles falam besteiras e coisas, sei lá, fúteis aí o tempo todo, mas tá tudo certo, mano. Se tem gente que assiste, tem gente que gosta, eu não vou ficar criticando isso não. O que eu quero criticar aqui, né, ou apontar, é a representação deles, a estupidez sendo representada por eles. Então por isso você desmerece o bagulho. Corre atrás, filhão. Tá ligado? E se tá muito nervosinho, tá... Foda-se, morde as costas, não tô nem aí, tá ligado? E, caras, deixa eu contextualizar pra vocês estupidez, né? Basicamente, uma pessoa estúpida, ela tá aqui, ó. Vamos ler até aqui, ó. Falta de inteligência, juízo ou discernimento. E no caso do Podpah, do Mítico e do Igão, eles são os três ali, né? Se encaixam nos três. Pior, né? Como eles são os maiores comunicadores que nós temos aí na mídia hoje em dia, pelo menos no YouTube, é um problemão, cara. Porque nós já vimos algo parecido com uma pessoa que nem tem tanto acesso assim. Duvido vocês adivinhar. Joel! O Tiririca! Tiririca, que antes era um humorista, um cara do circo, se tornou um deputado estadual. Olha o peso que é dar visibilidade para as pessoas estúpidas. Principalmente porque a pessoa que está assistindo e dando visibilidade também é estúpida, ao ponto de fazer o Tiririca virar um deputado estadual. E caras, o Igão e o Mítico são multimilionários, mano. Então eles têm muito poder, só que eles não têm consciência do poder que eles têm. Eu conheci o Fidel. Aí, fui lá visitar o... Gente boa? Gente boa? Uma prova disso tudo é só ver ali a novela que foi os strikes que eles causaram aí, que eles provocaram nos canais menores, que precisam, inclusive, desses canais mais do que eles, acredito eu. Cara, ali foi um exemplo bem óbvio de como é dar poder para as pessoas estúpidas. Eu digo isso porque, mesmo acontecendo tudo isso e o YouTube provando que... YouTube não, né? Os YouTubers provando que não tinha nada de errado, o YouTube não puniu o Podpah. Porque tá nas cláusulas do YouTube. Se você causar strike de maneira despretensiosa, ou maneira errada, né, de forma abusiva, você será punido perdendo o canal. E olha só, o Podpah não foi punido, não perdeu o canal. Por que será? Porque eles dão audiência pro algoritmo ali, eles são um produto incrível do YouTube. Então é lógico que o YouTube não vai fazer nada, nem mesmo afetar o algoritmo ali, dar um shadow ban no Podpah. Não vai, infelizmente, essa é a realidade. Você tá vendo como é perigoso dar poder para as pessoas idiotas, cara? É isso que se torna abusivos, né? E eles são pessoas ignorantes com poder, né? Não digo que eles são vilões ou pessoas ruins, entendeu? Mas a verdade é que eles também, não só assim, eles também influenciam muito os jovens, né? Os jovens que
buscam uma melhoria de vida ou usam eles de exemplo como vitória, né? E aí, cara, a gente só sabe o final dessa história. Jovens iludidos aí com a ostentação de influenciadores buscam uma vida fácil, mas esquecem que para chegar lá no topo é muita luta. Então esse é um dos perigos também aí que o Podpah, ou melhor, o Igão e o Mítico, eles causam e não tem nem noção disso. E pior que eles, cara, eu vou dizer assim, é a Virgínia, mano. Olha o que aconteceu aí nos casos da Beth, velho. A moça foi basicamente acusada, fez o seu depoimento e no meio do depoimento, cara, foi uma loucura, né? Um reflexo total de como anda a nossa sociedade de baixo pra cima, com certeza, velho. Porque, no fim das contas, quem colocou a Virgínia nesse estado que ela representa, foram os fãs, né? Ela vende aí produtos superfaturados, vende produtos e às vezes não entrega, segundo algumas pessoas, no Reclame Aqui. E também, cara, ela faz publicidade de Tigrinho, que é um dos maiores caçadores de vício aí recentes, né, cara? Vícios digitais em apostas. Então, não tem como defender uma pessoa dessa, mas, cara, ela ainda continua fazendo sucesso, né? E faz muito sucesso. Inclusive, tanto sucesso que o deputado que estava lá questionando ela pediu pra tirar uma foto no meio do processo. Então, caras, olha o perigo de se colocar uma pessoa dessa no poder, já que ela tem uma influência até mesmo em pessoas que têm tomadas de decisões ali como profissão. Inclusive, eu vou terminar aqui, posso você mandar um abraço pra minha esposa, claro. Minha filha? Ô, Cleitinho, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. E você, às vezes, que acompanha ela, nem percebe o jogo de marketing dela, né? Ela tava sendo atacada até então, muito por conta desse caso aí, das bets, e no fim das contas, o que mais foi falado foi a separação dela com o Zé Felipe. E olha só, não foi à toa, gente. E como é que ninguém percebe isso, né? As pessoas tomam essa separação como algo próprio. Infelizmente, não tem salvação. Então amanhã ela vai estar voltando, mostrando o filho dela no Instagram, vai estar fazendo dancinha, vai estar falando com o Zé Felipe, ou quem sabe o Resident Evil, né? Pois é, isso virou assunto também. Então, ninguém vai lembrar mais das bets, vai continuar caindo nos produtos superfaturados dela, e é assim que funciona. Você é vítima da burrice também. Você é uma geradora de riqueza, você presta riqueza para a sociedade, você gera emprego, então traga isso para a sociedade, viu? Então aqui, nós políticos aqui, com todo respeito nas vossas excelências, quem é excelência de verdade é ela que paga nosso salário para estar aqui, impostos rigorosamente em dia, nós somos fonte de despesa. E um dos maiores perigos da estupidez humana chegando na mídia é a política, né? Infelizmente, eu falei do Cleitinho aí, não falei o nome dele, mas é o Cleitinho que acabou puxando o saco da Virgínia, é um político e alguém elegeu ele pra estar ali, pra tomar decisão por você. Então, olha só, se você deixa as pessoas estúpidas chegarem à mídia, elas também vão para a política. E olha só, cara, os nossos líderes recentes, né? Vamos dizer logo, presidentes recentes. Quem são essas pessoas? Quem eram, né? Chegaram lá falando bordões bem superficiais, mas que afetam a mente pobre do brasileiro e ainda assim se elegeram, né, com esses bordões. Infelizmente, essa é a nossa realidade, né? É o tio Zé lá que oferece picanha se o Corinthians ganhar, né? É o outro tio João lá que gosta de andar com uma bique no bolso, pagando de humildão, comendo pastel. Mas a verdade é que o povo só come pastel e usa caneta Bic porque não tem grana pra comprar outra coisa, às vezes, né, não? Às vezes você quer comer um rodízio de carne, mas não, você vai ter que comer um pastelzinho ali pra se contentar. Não tô falando que pastel é ruim, mas você entendeu o que eu quero dizer. Muitas vezes as pessoas lá de cima, né, os políticos, junto com seus assessores, aliás, sendo assessorados ali, não só pelos assessores, mas também pelos publicitários, eles são instruídos a se rebaixarem, né? Você já percebeu isso? Como o povo ele é tão baixo, é tão humilde aqui no Brasil, que os políticos, eles precisam, cara, fingir que são burros, fingir que gostam de comer a coisa mais básica, que usam o básico. Por quê, cara? Hoje, ser humilde é uma forma de você se conectar com um povo que é totalmente desprezível, assim, um povo que eu digo desprezado, né? Desprezível não, né? Mas desprezado pelo Estado. Infelizmente, essa é a verdade. E aí, caras, você tem que ser humilde. Você tem que ser sempre humilde. Mesmo que você ganhe na vida, você tem que ser humilde, se mostrar humilde pra não chatear o outro. Então, quanto mais você coloca pessoas estúpidas na mídia, mais você tá afetando a democracia, entende? Porque no fim das contas, a maioria sempre vai ganhar, independente da escolha, né? Se tivermos ali um cara formado, bem cabeça, que não se envolve em polêmica, ele sempre vai perder por tiozão da picanha. Você tá entendendo o que eu tô falando? Porque a população é estúpida, ela gosta realmente de estupidez, e o reflexo é esse das pessoas estúpidas
na mídia. E pra finalizar esse vídeo, vamos ficar com essa frase do Nelson Rodrigues aqui, que é atemporal. Os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. E olha só, tem muito, viu? Então se esse vídeo aqui te incomodou de alguma forma, é sinal que ele deu certo. Sai do TikTok, vai estudar alguns países aí, pra você ter uma noção de como funcionam as coisas em outro mundo, beleza? Não use exemplos ruins como base para uma melhoria. Foque sempre no melhor, pra gente não viver na estupidez e na miséria, beleza? Eu sou o Luiz Braga, esse aqui foi um desabafo. Até o próximo aí, nesse canal aqui. Valeu, falou!